E galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação de computadores, né? O objetivo da nossa aula de hoje é trabalhar com funções da linguagem C, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, em qualquer momento, vocês podem me interromper e a gente vai falar um pouco também sobre o trabalho prático, tá? Funções são blocos de código que podem ser nomeados e chamados dentro de um programa. Por exemplo, aqui a função printf, né? Eu estou chamando ela aqui, ó. Ela foi declarada dentro da biblioteca stdio.h, que eu incluo no meu programa, e aqui eu faço uma chamada para ela passando parâmetros para essa função. Da mesma forma, o scanf, né? A gente já utiliza funções desde o início do curso de programação. Facilitam a estruturação e reutilização do código. Estruturação, por quê? Porque você pode pegar blocos de código e separar, distribuir dentro de funções. E reutilização, por quê? Às vezes você tem um determinado bloco de código, ou seja, um conjunto de instruções, que você repete frequentemente. Aí você pega esse conjunto de instruções, coloca dentro de uma função e substitui todas as partes do código que utilizam aquele código por uma chamada para aquela função, né? Então, a função ela traz esses dois benefícios. Ainda em função, como benefício de função, ela também favorece a manutenção do código. Por quê? Vou dar um exemplo. Se o seu código está estruturado em funções, você cria as funções, você coloca determinadas funcionalidades dentro das funções. Consequentemente, se tiver algum problema em alguma funcionalidade, você vai lá naquela funcionalidade e altera, e todas as partes do código que faz chamada para aquela funcionalidade já está automaticamente corrigido. Por quê? Porque você corrigiu num lugar central, que é dentro da função. Então, tem essa característica de beneficiar a manutenção do código, né? Que seria essa correção de bugs, como exemplo. Ao chamar uma função, o programa que a chamou é pausado até que a função termine a sua execução. O termo pausado não é tão adequado. Na verdade, é feito um direcionamento para executar a função. Na hora que a função termina, volta a execução para cá. Na verdade, você só direciona, você faz um jump, você muda o fluxo de execução. Você estava executando assim, aí chamou a função, você vai lá na função, executa a função, depois volta, né? Como se fosse um diagrama de um fluxograma, a função serve para ter esses desvios, né? Você desvia para a função, depois volta, né? Essa que é a ideia por trás. Aí está um exemplo aqui, ó, eu tenho uma função, essa função, ela tem um nome quadrado, ela retorna um int e ela tem um parâmetro int a. Aqui dentro ela retorna a vezes a. Aqui eu tenho a função principal, que é o int main. Eu declaro duas variáveis, n1 e n2, do tipo int, imprimo na tela, entre com um número, espero o usuário digitar um número e armazeno esse valor em n1. Depois, o que eu faço? Eu faço com que n2 receba o quadrado passando n1, que é o valor lido como parâmetro. E depois eu imprimo o n2, informando que o seu quadrado vale o valor de n2. Esse aqui é o código. Então, repetindo, eu tenho um int main, eu declaro, na hora que eu chamo o quadrado, eu venho e mudo a execução, o fluxo de execução para dentro da função. Executo o corpo da função, na hora que eu termino de executar o corpo da função, especificamente essa função quadrado, ela retorna um valor, né? Então eu retorno o valor e volto a execução para cá e finalizo o meu programa. Então essa alteração de fluxo, esse jump, é um procedimento que ocorre quando você faz uma chamada para a função. Não importa o lugar que a função esteja.
Às vezes a função está no mesmo arquivo, mas às vezes ela está em um arquivo diferente, né? Então, essa aqui é a ideia. Continuando, a forma geral de uma função é tipo de retorno, que pode ser int, float, char, o nome da função, os parâmetros, o conjunto de declarações e comandos que representa o corpo da função, né? Então, a função tem essa característica. Aí você abre chaves e fecha chaves. Essa é a sintaxe dessa função, forma geral, né? O corpo da função é a sua alma. Ele é formado pelos comandos que a função deve executar. Ele processa os parâmetros, se houver, né? E realiza outras tarefas e gera saídas, se for necessário. Aqui, ó, similar à cláusula main. A main é uma função. Ela tem um retorno, que é um inteiro, ela tem um nome, que é main, ela, nesse caso específico, ela não tem parâmetros, os parâmetros estão zerados, abre chaves, ela tem um conjunto de instruções e declarações, comandos, e depois ela retorna zero e finaliza. É assim que a gente constrói um programa. Essa função é uma função especial, porque o compilador, e quando você gera código, ele é a primeira parte do programa que será executada. Todo programa tem uma função principal, né? Esse aqui, por exemplo, é o int main, do C. Só mostrar como característica aqui para vocês, ó. Eu tenho um programa aqui real, eu estou desenvolvendo um projeto, mostrar para vocês aqui o ambiente, e esse programa também tem a sua função principal, que é onde a coisa inicia, né? Especificamente, esse início, ele é feito nesse programa específico aqui, ó, ele chama esse cara aqui, ó, que chama startup, né? É esse cara que inicializa. Não, desculpe, não é no startup, não. É aqui, ó. É no application start. É aqui que a coisa acontece, né? Essa aqui seria a função principal desse meu programa, que é em outra linguagem. No caso aqui eu estou usando C Sharp, né? E é também um outro formato, porque eu estou usando uma aplicação web, é diferente dessa aplicação que a gente constrói no Code Blocks. Então, todo programa tem essa característica, qual que é a função principal, né? É claro que aqui tem void, eu vou explicar o que é esse void, o que diferencia dos nossos programas em C esse void aí. Gente, estou tocando o barco aqui, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me interromper, tudo bem? Samuel, Walter, Glauton? Sim, sim. Beleza. Corpo, função, corpo. De modo geral, evita-se fazer operações de leitura e escrita dentro da função. Estou só querendo dizer aqui que você normalmente não coloca scanf, printf dentro de uma função. Por quê? Porque você quer generalizar. Uma função você sempre quer usar ela em outros contextos. Vou dar um exemplo da função da biblioteca MEF de C, ó. Vou dar um exemplo aqui, deixa eu chamar o Code Blocks, só para ilustrar o que eu quero dizer aqui. Ele está querendo dizer que você normalmente você não coloca printf e scanf dentro da função, a não ser que a funcionalidade da função seja imprimir algo, né? Mas normalmente você não faz isso. Ó. Normalmente, vou dar um exemplo aqui, ó, de uma função que eu vou utilizar, né? Vou criar não vou criar agora não, mas daqui a pouco eu vou criar uma função. Isso aqui, na verdade, é só para mostrar para vocês que quando você cria função, você tende a não ter entrada de dados e saída de dados dentro da função. Se você precisa de entrar com dados na função, você passa parâmetro. E a saída da função seria o retorno. É isso que ele está querendo dizer aqui. Então, deixa eu só colocar aqui e mostrar isso para vocês. Hoje é a nossa aula 15, né? A propósito, nossa última aula de conteúdo, né? Especificamente. Semana que vem a gente vai fazer uma provinha, tá? Então, aqui, ó, int main, return, né? 0. Beleza, tá aí o meu programa principal, beleza.
Aí aqui, ó, eu vou criar 3 variáveis, tá? Eu vou criar a variável x, y e z, beleza? X vai receber 2, y vai receber 3, e z, eu vou criar z como sendo uma variável float. E z vai receber poll x e y. A função poll é da biblioteca math.h. Então, eu vou dar um include. Lá dentro, né, tem a implementação da função poll, né, math.h. E aqui eu faço uma chamada dela. E aqui eu só imprimo o valor de z. %f, colocar só 2 casas decimais, z, né? Então, quando eu faço isso e rodo o meu programa, deixa eu só testar aqui. Ó, deu 8, que foi 2 elevado ao cubo, né? Basicamente, o que eu fiz foi isso. Poll é potenciação, né? Então, eu estou usando a função poll, eu não criei ela aqui, ela está dentro da biblioteca math, né? O que eu quero dizer? Dentro de poll não tem scanf, printf, não tem entrada de dados que dependa do usuário e não tem saída de dados que dependa do usuário esperar a saída do dado. É isso que ele quer dizer nesse slide aqui, ó, né? Uma função é construída com o intuito de realizar uma tarefa específica e bem definida. As operações de entrada e saída de dados devem ser feitas em quem chamou a função. Ou seja, se eu precisar de entrada de dados ou saída de dados, eu faço dentro da main. Eu não faço dentro da função poll. Eu nem tenho acesso à função poll, né? Por quê? Porque ela está lá dentro da biblioteca math. Isso assegura que a função construída possa ser utilizada nas mais diversas aplicações. Então, poll eu posso usar, tem vários programas que utilizam a função poll, né? Então, é isso, a função poll é uma função genérica da biblioteca math, e aí ela permite essa reutilização. Se eu coloco printf e scanf, por exemplo, meu printf, entre com um número. Se tiver isso lá dentro da função poll, às vezes o cara que vai usar ela é um programador americano, ele não vai entender o que é entre com um número, porque vai estar em português, né? Então não faz muito sentido, porque você tem sempre que tentar generalizar o uso da sua função, né? A função poll é uma função genérica, né? Qualquer programa pode usar a função poll, não tem entrada de dados e saída de dados. Então é isso que eu quis dizer aqui, que o slide quer dizer nesse sentido, né? Então essa aqui é a ideia, que é da função poll, aqui a representação dela. Só para mostrar para vocês, ó, deixa eu ver se tem aqui no Google, code pollmath.h. Vamos ver se ele tem um código dela aqui, como exemplo. Aqui tem só o exemplo de chamada, né? Deixa eu ver se tem algum lugar aqui que tenha ela. Não, então aqui não é. Eu vou colocar implementation, math poll implementation. Vamos ver se eu tenho aqui. Pra vocês verem como é que é essa função, né? Deixa eu ver aqui, ó, math.h file. Deixa eu ver se eu consigo esse arquivo. Deixa eu ver aqui se ele tem ela. Pô. Ah, aqui ele só mostra o exemplo. Ele não, porque não é interessante, eu, não preciso, eu também estou querendo um negócio bem, como se diz, né? Bem profundo aqui, bem hard code, né? Bem querendo a implementação da função poll, né? Aqui, ó, aqui tem, deixa eu ver, tem, ó. Esse arquivo math.h aqui, ó,
Aqui hoje é um código mais complexo, tá, gente? Mas aqui dentro certamente haverá a função por. Então, Ctrl F aqui só para... Aqui é o cabeçalho dela, ela retorna um double inicialmente. E ela recebe 2 parâmetros. Isso aqui, essa questão de cabeçalho, o protótipo da função, eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Aqui não tem a implementação dela, não, só tem o cabeçalho. Na verdade, a implementação dela deve estar aqui dentro de um arquivo math.c. Deixa eu ver se tem aqui. Eu não estou conseguindo achar aqui a implementação. math.c code, né? Eu quero a implementação. Deixa eu ver se aqui tem. Não, não tem, não achei não. O pessoal não deve divulgar isso, não deve estar publicamente disponível essa informação, mas não importa, né? Porque a gente sabe que ela está aqui dentro desse arquivo .h, né? Beleza, continuando aqui, vamos voltar para o nosso contexto aqui, muito mais simples, muito mais, nós estamos começando. A declaração de parâmetros é uma lista de variáveis juntamente com seus tipos. Você tem aí, ó, a sintaxe. Qual que é a sintaxe? Você tem os parâmetros, você tem uma lista, aí você tem nome do parâmetro e o tipo. Nome, tipo. Nome, tipo. E você pode ter N parâmetros, né? Então, pode-se definir quantos parâmetros achar necessários. Essa declaração aqui está correta, ó. A função chama soma. Qual que é o tipo de retorno dela? Int. Qual que é o parâmetro? O primeiro parâmetro é um x do tipo int e o segundo parâmetro é um y do tipo int. Dessa forma aqui de baixo, a sintaxe está errada. Por quê? Aqui está certo é o tipo de retorno, o nome da função, o x é do tipo int, mas eu não coloquei o tipo para o y. Então, é necessário colocar o tipo para o y. Vamos implementar essa função aqui agora no nosso código, né? Então, ó, eu vou criar a função soma. Ela tem como parâmetro um int, x e um y. Vou abrir e fechar, e ela vai retornar a soma dos dois, ó. Beleza. Aí aqui, ó, eu vou criar uma variável res de resposta, e além do poll, vou tirar o poll aqui, eu vou fazer que res, que é a resposta, é soma passando x, vírgula y, né? E aqui eu imprimo essa resposta, né? Então, ó, eu estou chamando a função soma. Esse x, que vale 2, vai casar com esse x. O y, que vale 3, vai casar com esse y. Internamente, eu tenho uma expressão algébrica aqui, que eu vou fazer x mais y e vou retornar esse valor. Então, na hora que eu executar aqui, ó, vai dar 5, né? Que é a soma de 2 mais 3. Se eu colocar 20 e 30 aqui, por exemplo, ele vai retornar 50. Ele vai fazer a operação para mim. Não necessariamente, se aqui é x, eu tenho que colocar x aqui. Eu posso colocar RSZT, por exemplo. Não importa. Eu posso fazer essa modificação. O x, ele casa com esse z, e o y casa com esse t. Não vai mudar nada. O resultado vai dar 50. É isso. Essa aqui é a ideia por trás aqui, né? Beleza, ó. É por meio dos parâmetros que uma função recebe informação do programa principal, isto é, de quem chamou. Então, tudo que a função precisa, você passa para ela como parâmetro. Essa que é a ideia. Tudo que uma função precisa, você passa ela como parâmetro. Aí aqui está a implementação, né? Soma, eu chamei soma.
aqui ele só está mostrando que você não precisa utilizar, não é aconselhável utilizar scanf ou printf dentro da função soma, né? Por quê? Porque a função soma é independente do seu programa. Ela vai servir para ser reutilizada em outros programas. Se você coloca scanf lá, você está especializando a sua função, né? A não ser, gente, que a sua função tenha o propósito de imprimir algo ou de ler algo. Isso pode acontecer, né? Ó, continuando aqui, ó, aqui está o exemplo. A função chama imprime. Então, se ela chama imprime, é claro que ela vai ter dentro dela um printf, né? Se a ideia é ela imprimir algo. Aqui, ó, vou implementar a função imprime. Ela não faz mais nada. Ela só imprime algo, né? Que eu passei como parâmetro. Por exemplo, um x, né? Aqui ela imprime esse x. É isso que ela faz, por exemplo, né? Porcento i, vírgula x, né? Ela não retorna nada, ela não tem aqui return, ó, ela não tem essa palavrinha, porque ela não retorna, ela só vai imprimir algo. Nesse caso, quando ela não retorna nada, a gente coloca que ela é uma função void. Por quê? Porque o retorno é nulo, ela não retorna nada. Então, essa é uma característica da função imprime. Então, eu posso vir aqui, ó, e trocar. Ah, eu não quero mais printf, eu quero usar a função imprime e vou passar res como parâmetro. Você vai ver que vai funcionar do mesmo jeito. O meu programa vai continuar imprimindo 50. Por quê? Porque esse imprime chamou essa função imprime, dentro dela eu imprimia o valor, né? Ela não retorna nada, então ela é void, beleza? Essa aqui é a ideia. Isso que a função faz. Eu criei uma cascazinha aqui, né? Ah, não quero chamar imprime num printf. Ah, então eu crio uma função imprime, lá dentro eu chamo printf. Essa aqui é a ideia aqui, esse é o exemplo, esse slide ilustra, né? Ah, aqui também você pode passar void quando você não tem nenhum parâmetro ou deixar em branco, né? Mas não tem necessidade, não é usual utilizar esse voidzinho aqui, né? Os programas a gente não utiliza, não há necessidade. O void de retorno, sim, né? Se você observar, ó, nesse meu programa principal aqui, ó, tem uma palavrinha protected aqui que você pode esquecer ela, mas aqui eu tenho uma função que não retorna nada. Ó. Não, a palavra return aqui, ó, eu não tenho ela, né? Por quê? Porque ele é void, ele só chama outras funções e não tem nenhum retorno, né? Essa aqui é a ideia. Opa, não posso bagunçar não, porque isso aqui é código oficial, né? Beleza, então tem essa característica. Esse protected aqui é outra coisa, que é quando vocês forem trabalhar com programação orientada a objetos, isso vocês utilizariam isso num curso de ciência da computação, sistema de informação ou análise e desenvolvimento de sistemas, em que você aprenderia o que seria esse protected e o que seria esse class aqui também. Isso em linguagem de programação orientada a objetos. Por exemplo, C não é orientado a objetos. C++, que é uma extensão de C, e C Sharp também, que é uma extensão de C, já é uma linguagem de programação orientada a objetos. Então, tem essa característica. Beleza? É só exemplificando, uma função pode ou não retornar um valor. Se ela retornar um valor, alguém deverá receber esse valor. Uma função que retorna nada é void. Ah, acabei de explicar, né, isso aqui. O valor retornado pela função é dado pelo comando return. Beleza, a gente viu isso também. Né? Aqui, ó, eu tenho a função soma, em que a função soma retorna o valor. A função imprime não retorna nada, então ela é void. Né? Essa aqui é a ideia. Uma função pode ter mais de uma declaração de return, e quando o comando return é executado, nada abaixo dele é executado. Você sai da função, a função finaliza imediatamente. Então, por exemplo, função maior. Se por acaso você passou um x que é maior do que o y, ele vai entrar dentro desse if e vai dar um return x. Se isso acontecer, o return y e esse printf aqui nunca vai ser executado. Ó. Por quê? Porque eu sempre tenho um return antes.
Como eu tenho um return antes, eu vou executar o return e nunca vou executar um printf. Aqui, ó, em linguagens, editores de textos, editores de programas mais profissionais, ele já até mostra. Vou te dar um exemplo. Ó, tem esse aqui é um console. Aqui é como se fosse o printf da linguagem C#. Tá vendo aqui, ó? Esse console.writeLine. Se eu coloco um return aqui, ó, tá vendo que ele até esbranqueceu aqui esse código, né? O que ele está querendo dizer aqui, ó? Ele até mostra uma mensagem, ó. Ele dá um warningzinho aqui, ó, quer ver, ó? Aí, ó, ele está sugerindo para eu remover unreachable. Unreachable significa inalcançável. Ele está falando assim, ó, remova, ele está sugerindo para mim remover código inalcançável. Né? É isso que ele está falando para eu fazer aqui. Então, não tem necessidade. Também nem tem necessidade desse return aqui. Né? Então, só ilustrando o nosso contexto aqui. Deixa eu só pegar, deixa eu ir no repositório aqui, deixa eu só desprezar essas modificações aqui, para não bagunçar o meu código. Beleza, até apaguei ele. Pronto, beleza. Declaração de funções. Funções devem ser declaradas antes de serem... beleza. Deixa eu te mostrar na prática o que é isso aqui, ó. Eu tenho duas funções que eu criei, e aqui, ó, se eu colocar ela depois do bloco int.main, o compilador ele dá uma chiada por causa disso. Ele não gosta. Quer ver? Ó, se eu mandar dar um build aqui, vocês vão observar ó, que ele vai dar 2 warnings aqui. Ó. Ele está dando um warning no soma falando que essa função ela não foi implicitamente declarada. Né? Na verdade, ela foi implicitamente declarada. E ele quer que você declara ela de forma explícita, não implícita. Então, quando você coloca a função depois do int.main, é necessário você colocar aqui em cima, inicialmente, só o protótipo dela, só o cabeçalho dela, finalizado por ponto e vírgula. Opa! Aqui, ó. Isso aqui impede, você está falando para o compilador, olha, não dá erro nenhum, não, porque essas funções serão implementadas logo abaixo, né? É isso que acontece aqui, ó, nesse código aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui, deixa eu ver. Não, deixa eu ver um código aqui, deixa eu ver se está aqui. Não, não é aqui onde que eu vi um código da biblioteca MEV. Aqui, ó. É isso que ele está fazendo aqui. Acho que foi aqui que eu vi. Peraí. Então, os includes, esse type-def, depois vocês não precisam, numa sequência de programação, vocês aprenderiam o que seria esse type-def. Deixa eu ver se é aqui. Não. Um código aqui que eu coloquei. Deixa eu ver se é implementation para mostrar para vocês. Deixa eu ver se tem poll aqui. Não tem poll aqui, eu ia só mostrar para vocês o cabeçalho, que seria só o cabeçalho de umas funções aqui. Deixa eu ver se vai aparecer. Esses define aí são variáveis que ele utiliza. Não apareceu, não. Esse era num código que eu coloquei de... Ele está voltando só para cá, não é esse cara, não. Como foi isso aqui? Não, agora não teve... eu acho que foi aqui, ó, nesse mf.h. Isso aqui, ó. Aqui, ó, isso é feito, ó. Então, a função poll,
cabeçalho dela tá aqui, ó. É isso aqui, ó. Eu estou colocando aqui o cabeçalho dela. Tem outras questões aqui, mas basicamente é isso aqui, ó. Isso é a mesma coisa que foi feita nesse código aqui. Eu só coloco o cabeçalho dela, né? Representando aquela função. E aí depois eu posso usar ela em qualquer lugar, porque aí o compilador não vai reclamar. Então é só essa questão que ele está querendo dizer aqui, ó. Uma função criada pelo programador pode utilizar qualquer outra função, inclusive as que foram criadas. Podemos definir apenas o protótipo da função antes da cláusula main, é isso que ele está querendo dizer. O protótipo apenas indica a existência da função. Desse modo, ela pode ser declarada após a cláusula main, né? Então, o protótipo, ele só apenas indica a existência. Ó. Então, eu vim aqui no meu código. Essas duas funções existem. Eu posso usar elas perfeitamente e aí eu coloco a implementação depois da função main, né? Ele chamou de cláusula main, que é a mesma coisa, né? Essa aqui é a ideia. Então, a declaração da função, um exemplo do protótipo, int quadrado. Aqui eu tenho um int main e aqui embaixo eu tenho implementação de quadrado. Se eu coloco antes do int main, eu não preciso de fazer isso aqui. Às vezes, no código, você quer dar destaque para a função principal, né? Porque é onde tudo começa. Imagina um bloco um arquivo de código com 100 funções, né? E aí, o programador que vai dar manutenção, ele vai demorar a achar o min, né? E aí você coloca o min primeiro, só coloca os protótipos, os cabeçalhos, e depois você joga a criação da função em outro, depois do main, né? Essa questão de escopo aqui não é... A gente não vai tratar nessa abordagem inicial nossa. Se der tempo, a gente vê isso em uma outra aula. Mas é isso, gente. Isso aqui é função em C, né? Então, é importante que vocês trabalhem. Eu coloquei aqui, ó, deixa eu ver, vou colocar só um exercício aqui. Esses exercícios são complementares, tá? Vocês não precisam de fazer todos. Isso é só para vocês estudarem para a prova. Deixa eu só pegar esse exercício aqui. São exercícios complementares. Deixa eu só colocar ele aqui para vocês. Que seria uma lista complementar, que seria uma lista 5, né? Vou colocar para vocês e vou ilustrar, colocando aqui, até coloquei aqui o trabalho prático já, que é o que vocês têm que fazer, que vai valer pronto. Ponto. Mas para estudar para a prova, né, e fazer alguns exercícios de função, eu vou colocar esses exercícios complementares aqui. Eu vou colocar como lista complementar. Não vale ponto, tá? E eu vou fazer alguns exercícios aqui. Lista complementar. Funções. Deixa eu só colocar esse material aqui, que aí eu já mostro para vocês. A gente já faz um exemplo dela. Vai ficar bem legal aqui, vocês não terem dificuldade na hora de trabalhar com funções. Então, vamos lá, lista 5, deixa eu abrir ela aqui e colocar para vocês como parâmetro, para a gente poder trabalhar. Aqui, ó, lista complementar, funções. Não deixar nem como prioridade aqui, né, porque não é prioridade. Deixa eu só abrir ela aqui, ó. Lista 5. Vou fazer só um exercício inicial aqui, só para vocês entenderem. Crie uma função que receba como parâmetro um número inteiro e devolva o dobro. Ah, não, esse aqui nós já fizemos, que é o quadrado. Faça uma função que receba a data atual, dia, mês e ano inteiro, e exiba na tela o formato textual, que é imprimir, né? Eu vou ter que imprimir 01/01/2000, imprimir 1 de janeiro de 2000. Eita, o exercício já começou arregaçando, né? Não é tão simples, não. Mas vamos lá. Vamos fazê-la. Então, ela vai chamar imprime, né? Então, ó, vou fazer o exercício 2 aqui, ó. Pra vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Para ficar mais fácil, ela vai receber
dois parâmetros, né? Três parâmetros. Esse aqui vai ser o dia, não, o mês, né? Vamos lá, ó. Dia, mês e ano. Então, beleza. Então, um int é o dia, outro int o mês e outro int ano. Beleza. Aí eu tenho que montar uma forma aqui, ó. Então, aqui, ó. Eu vou usar aqui um switch, que eu vou pegar o mês, né? Esse switch, eu vou colocar aqui o case, né? Case 1, eu vou imprimir Janeiro. janeiro, perfeito, é isso aí. Essa aqui é a ideia. E aqui em cima eu já imprimo o dia. Olha que interessante. Porcento e D. Eu vou colocar assim, ó. 1D, certo? E aqui eu já imprimo o dia. Ó, beleza. Certinho, certinho. Aqui eu imprimo janeiro. Para cada mês, né? E o 2, break? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, faltou 2. 11, 12. 11, 12. Isso. Aí agora tá faltando o break. Perfeito. Comando break em cada um deles, né? Podia ter colocado o break antes, que foi a lei mais fácil. Beleza, janeiro. Aí aqui é o fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Opa, coloquei errado aqui. Outubro, novembro, dezembro. Beleza, e aqui por último, né, eu vou imprimir o ano. Deixa aqui, eu coloco de cá, fica mais fácil para mim. Dia, né, e o ano. Beleza. Então, ó, eu vou colocar aqui, né, dia, mês, para testar meu programa, e ano, né? Aí, ó, eu vou dar um printf, entre com o dia, scanf, porcento i, dia. Entre com o mês, entre com o ano. Mês, ano. Aí aqui eu chamo a função imprime, né? Passando dia, mês, vírgula, ano. Beleza? Então vamos lá. Colocar aqui a data do meu aniversário. Dia 4. Opa, o que aconteceu? Entendi, não, peraí. 4.
Ah, César, tá boa. faltando o É isso. e-comercial. Aí ele não está pegando o endereço de memória. Isso mesmo, garoto. Então, ó, ficou aqui o exemplo. Ó, 4 do 10 de colocar aqui a data que eu nasci, 1982. 4 de outubro de 1982. Essa aqui é isso que a função imprime faz, né? Ficou meio complexo esse exercício aqui para ser o 2, mas é isso, tá? Aí, galerinha, eu queria passar para vocês o trabalho prático que está disponível aqui, ó. Ele é para ser entregue só daqui uma semana. Não é difícil. O que eu quero que vocês façam nesse trabalho? Ó, o trabalho prático, deixa eu abrir ele aqui, eu tenho o código dele aqui, peraí. Ó, o que vocês vão fazer no trabalho prático? Implemente em C um programa que simule algumas funcionalidades de um sistema bancário. Basicamente, esse programa deve possuir as seguintes funcionalidades estruturadas e organizadas dentro de funções, tá? Então, você tem que criar a função. Aí você vai criar a função criar cliente, criar conta, lançar débito, lançar crédito, listar clientes e saldos, calcular o saldo. É isso que vocês vão ter que fazer, né? Mas o que é criar um cliente? Para criar um cliente, basta armazenar um número inteiro que identifica o cliente em um vetor de inteiros. Por exemplo, usuário, você vai ter um vetor de inteiros de 100 posições, pode colocar assim, ou 50 posições, ou 10 posições, que é o número de clientes possível no seu banco, né? Aí, beleza. Aí o usuário digitou 10, né? Beleza. Aí você vai e coloca o número 10 dentro de um vetor de clientes. O 10 identifica aquele cliente, né? O que é criar conta? Para criar uma conta para um cliente, basta armazenar o saldo da conta na posição indexada pelo número inteiro que identifica o cliente. Por exemplo, cliente 10. Aí você vai criar uma conta para ele. Na hora que você for criar uma conta, você vai solicitar ao cliente qual que é o ID dele, ele vai falar que é 10, e aí você vai colocar o saldo daquela conta. Por exemplo, R$ 2.000. Aí no vetor de contas, lá na posição 10, vai ter o valor R$ 2.000. Entendeu a lógica? É isso que é para vocês fazerem aqui, ó. No Excel, aqui eu vou representar isso, né? Deixa eu mostrar para vocês. Vocês vão ter aqui um vetor chamado clientes, né? Aí vai ter o cliente 10, o cliente 99, o cliente 50, o cliente 4, o cliente 1, o cliente 5, beleza. Aí você vai ter um vetor de contas, né? O que é contas? Lá, vamos supor que o cliente 10, ele tem um saldo de R$ 2.000. Aí, ó, vai estar tudo zerado. Todas as contas vai estar com saldo zerado, né? Beleza, ó, tudo zerado. Aí você vai ter aqui, nesse caso aqui, você vai ter 99 contas, né? Vamos diminuir aqui, vamos pôr para 49 e aqui seja 30. Vamos supor que você tenha 50 contas, né? Então vamos lá, ó. Aí inicialmente vai estar tudo zerado. Aí você vai até lá na 50, né? Deu 50? Não, deu 26 até agora. 44. Deixa eu só ver aqui, ó. Vou fazer diferente. Eu vou colocar invertido aqui. Deixa eu. Senão fica difícil de visualizar. Né? Deixa eu colocar invertido. E aqui, porque aí vocês vão entender o vetor aqui, só que numa forma diferente, né? Então, eu vou ter que ir até o 50, né? Inicialmente vai estar tudo zerado aqui, ó. Beleza, de 0 a 50. Isso aqui pode apagar.
Limpar conteúdo, beleza. Ó, então, você tem clientes e contas. As contas inicialmente estão zeradas. Aí, ó, você vai criar a conta. Aí você vai solicitar o ID, que é 10. Aí você vai lá na posição 10. Qual que é a posição 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vai colocar 2.000 lá. Aí, vamos supor que o cliente 49, ele depositou 3.000. Então, você vai lá no 49 e coloca 3.000. Aí, o cliente 30, ele é mais pobrinho, né? Então, aí no caso, o 49 é o que está na posição 40, que né? Na verdade, o 49 é o que está na posição 50, porque eu estou usando a primeira linha aqui, né? Então, aqui, ó. Aqui, né? Isso, eu tenho 50 posições. É assim, né? O que está na 49 é o que está na posição 50. Aí, o que está na posição 30 é o 31. Aí, esse cara aqui é mais pobrinho, ele tem R$ 500 só. Aí, o que está na posição 4. 1, 2, 3, 4. Vamos supor que ele tenha R$ 250. O que está na posição 1 tem R$ 60. O que está na posição 5 tem R$ 800. Pronto, né? Aí, isso é a ideia. O usuário foi lá e falou assim, não, lança o débito de R$ 20 no cliente 10. Aí, o que, que você tem que fazer? Ir lá no 10, que é R$ 2.000, e subtrair R$ 20. Né? Aí, ele vai ficar com um saldo de 1.980. É esse o teste que eu vou fazer. Aí eu vou lá e vou lançar um crédito de R$ 200 no cliente 5. Então, vai vir aqui que estava 80, passa a valer R$ 1.000, porque eu vou somar. Opa. Então, aqui fica com R$ 1.000. Aí eu vou mostrar todos os saldos. Aí o que vai ter que aparecer na tela? Vai ter que aparecer assim, 10, 60, 49. Aqui era 3.000, né? Que eu tinha colocado. Que eu queria colocar. 49. 3.000. O cliente 30. Eu coloquei R$ 500. O cliente 4, 250. O cliente 1, R$ 60. E o cliente 5, R$ 1.000. É isso que vai ser impresso, né? Então, esse é o teste que eu vou fazer. Inclusive, vou até salvar isso aqui para fazer o teste na hora que o trabalho de vocês chegar. É isso. Aí, beleza. Aí, depois, eu vou fazer um último teste, que é calcular o saldo total. Aí, eu vou vir cá, aí vai ter que somar esse valor aqui, ó. Vai ter que dar 4.870. É isso que você tem no seu banco, né? De dinheiro, é isso que você tem armazenado no seu banco. Entendeu a lógica? E aí, Samuel? Sim, sim, ok. Glauton? Walter? Glauton tá fazendo a pergunta no chat. Não entendi muito bem. Como irei fazer para armazenar o valor do saldo dentro do número do cliente? Você vai ter outro vetor chamado contas, né? Aqui, ó. Então, ó, você tem um vetor de clientes. Você pode colocar ele também. Você tem que definir um tamanho, coloca 50 para ele. Você tem um vetor de contas. Vetores inteiros. Né? Você vai criar lá, int, clientes, abre colchete, 50, fecha colchete. Contas, entendeu?
Essa que é a ideia. Então, assim, eu dei a dinâmica do negócio. Trabalho, o que que é o trabalho? O trabalho prático, ele é um trabalho que vocês vão ter que, ele já é um negócio final de semestre, é a última atividade que vocês vão fazer, né? Ele é um negócio que vai demandar uma dedicação de vocês, e até assim, para até eu ver se vocês estão desempenhando bem o trabalho, se vocês realmente, aí já não é exercício, aí é sentar e pensar no trabalho, né? É isso que eu quero aqui, né, de vocês, nessa abordagem aqui, tudo bem? Aí o que que nós podemos fazer? Nós podemos fazer o seguinte: vocês dá uma pensada aí no trabalho, dá uma analisada, começa a implementar. Vai ter dúvida? Vai. Vocês me mandam no WhatsApp que eu tiro a dúvida de vocês. Agora, nós podemos fazer o seguinte, ó. Agora são 2 horas. Se vocês quiserem, a gente pode combinar o seguinte: vocês vão dar uma olhada no trabalho, eu estou aqui à disposição. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Mas vamos marcar aqui 4h30 da tarde, eu vou entrar aqui na sala e aí vocês. Aí a gente tira dúvida, porque aí vocês têm um tempo para pensar, analisar, e aí a gente tira dúvida. Beleza? Pode ser? Ok, só me responde uma coisa. Eu pensei assim, se eu falando dois vetores, coloca lá, dois tamanho 50. Aí no caso, eu quero ver o cliente 10. Então eu faço por esse número 10 valendo os dois vetores, digamos assim. Não, Porque aí, não entendi. aqui, tem o primeiro vetor dos clientes e o segundo do saldo. Aí, qual o Isso. seu ID do cliente? Coloca lá, parece o cliente 10. Aí qual o saldo? Eu uso esse mesmo valor que já falou, o 10, para ver o saldo. Aí com o valor, eu já uso, vai nos dois vetores para já ter tanto cliente quanto saldo. Mais ou menos assim a ideia? Na hora que você quer ver o saldo, na hora que você vai lançar um débito, por exemplo, você vai ter que perguntar qual que é o ID do cliente. Ele vai te responder, 10. Você pede para ele, o programa tem que pedir, entre com o identificador do cliente. Aí o cliente digita 10. Entre com o valor a ser debitado. Aí o cara digita 200. Beleza, aí você está de posse dessa informação. O que que você vai fazer? Você vai lá no vetor de contas e vai indexar ele por 10. E vai pegar o saldo que tem lá e vai decrementar os 200, o valor. Entendeu? Entendi, É isso que é a minha sugestão para esse caso aí. entendi. Você vai ter dois vetores, o vetor de cliente e o vetor de conta. Só que o vetor de conta, você indexa ele pelo ID do cliente, né? Pelo identificador do cliente. Sim, sim. Vamos marcar 16h30, então, que aí vocês dão uma pensada aí. Pode conversar entre si, beleza? Uhum. Beleza, Glauco? Walter? E aí eu entro 16h30, tá? Eu vou interromper a gravação aqui, e aí depois a gente pode ficar sem problema, qualquer prazo. Ok.